O que o Trump faz é anunciar, olha, as sanções virão, tá? Ele já está alertando, preparando o mundo. Virão. Acabou aquele período de brincadeira. Quem vai perder o passaporte da Disney? Quem que vai deixar de ir para os Estados Unidos? Quem será o primeiro a ser sancionado? Acabou a brincadeira, a palhaçada acabou. IEPA, que é uma outra punição que o Trump está estudando usar contra o Alexandre de Moraes, cara, e que é pior do que a Lei Magnitsky. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Trump volta a se manifestar em defesa de Bolsonaro e manda mais um aviso. É isso mesmo. Pelo segundo dia consecutivo, o presidente Donald Trump volta a se manifestar em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas. Deixem o grande ex-presidente Bolsonaro em paz. Caça às bruxas. Fecha aspas. Publicou novamente Donald Trump em suas redes sociais. Trump, evidentemente, não está de brincadeira e muito menos blefando. Quem conhece como age o presidente dos Estados Unidos sabe que vem coisa grande por aí. E tem gente que está pagando para ver. Veja o comentário de Eduardo Borgo na Auriverde. Hugo, quero te ouvir também a respeito dessa nova publicação do presidente Trump em defesa de Jair Bolsonaro. Pois é, João, ontem já deitado, já vendo as notícias, preparando, porque tem tantas notícias novas que vem acontecendo durante o dia. E ontem por volta, acho que deu 11 e pouco, era 11h18, né? Aqui do Brasil, eu vi essa publicação, na verdade acho que 11h30, quase meia-noite, mas às 11h18 horário do Brasil e 10h18 em Washington DC, a publicação do presidente Trump me chamou a atenção, porque foi uma publicação logo em seguida aquele texto, né? Sim. Que ele publicou, que chamou a atenção no mundo. E João, aqui a gente tem que fazer olhar com mais carinho, né? Uma publicação dessa novamente, 10h18 da noite, pedindo para deixarem o ex-presidente Bolsonaro em paz. E aqui eu faço um gancho com a fala do meu amigo Silvio, alertando o planeta, né? O Trump alertando o planeta por que está por vir. João, presidente da maior potência econômica bélica do mundo, fazendo dois alertas desse, não é à toa. Não é uma pessoa que senta com amigos, que vai num barzinho, que vai num restaurante e fala, eu vou dar uma tuitada lá para ver o que acontece. Tudo isso aí tem uma equipe de inteligência, tem estudos de reflexos, de consequências em cima dessas publicações. Para o Trump fazer uma publicação dessa, reiterar essa publicação, João, eu não tenho dúvida, tá, que a aplicação da Lei Magnitsky ou outras sanções estão por vir. O que o Trump faz é anunciar, olha, as sanções virão, tá? Ele já está alertando, preparando o mundo. Quando ele faz a primeira publicação dele, deixando claro que autoridades brasileiras estão infringindo, estão maculando direitos humanos, né? E, consequentemente, os nossos direitos constitucionais, é uma acusação ou é uma fala muito grave. E diante os tratados de direitos internacionais, inclusive que nós somos signatários, o presidente dos Estados Unidos, ele fazendo essa declaração, deixando claro, evidente que existe essa deflagração de ataques contra os direitos humanos, eu entendo que ele, a partir do momento que ele faz essa declaração, ele nem poderia deixar de aplicar essas sanções. Então, primeiro ponto, essas sanções virão e essas publicações do Trump nada mais são do que uma forma de alertar o mundo do que está por vir. Outro fato que chama atenção é a virada de chave do Lula. Quando ele parte para esse discurso nós contra eles, rico contra pobres, ele volta com essa narrativa. O que é? Ele já está criando um mecanismo de defesa para quando essas sanções forem aplicadas, elas serão, ele trazer esse discurso, nós contra o imperialismo norte-americano. Porque o Lula sabe, o Alexandre de Moraes, eles sabem que essas sanções virão. Acabou aquele período de brincadeira. Quem vai perder o passaporte da Disney? Quem que vai deixar de ir para os Estados Unidos? Quem será o primeiro a ser sancionado? Acabou, a brincadeira, a palhaçada acabou. Nós temos fatos aqui, veja o que o Trump tem na mão, fora o que nós não sabemos, né, mas o que é público e notório. Nós temos o Hugo Carvajal, tá, que se declarou culpado e vai trazer as provas no julgamento que está prestes a acontecer do envolvimento de autoridades na América Latina com o narcotráfico. Tá? Só isso aí já seria o bastante para dar uma enquadrada no mecanismo. Nós temos a questão do Felipe Martins. Ontem o Dr. Jeffrey Schickini comentou aqui com a gente, não só o fato
dos Estados Unidos já terem descoberto a autoridade que fraudou a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos. Mas pior do que isso, que essa autoridade, que é um brasileiro naturalizado americano, tem parente no Brasil que é uma autoridade envolvida nesses casos brasileiros. E nós temos que lembrar que tinham delegados de polícia, tinham pessoas naquele mesmo período visitando os Estados Unidos. Quem será ou quais serão as autoridades que têm envolvimento com a autoridade americana que fraudou a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos? Isso é um crime gravíssimo, porque a pessoa que inclui um terceiro de forma fraudada, criminosa, entrando nos Estados Unidos, ele pode também retirar. Ele pode, por exemplo, retirar um terrorista, uma pessoa que entrou nos Estados Unidos para cometer terrorismo. Então, olha a gravidade, isso é muito caro, é um assunto muito caro para o americano. E o Dr. Jeffrey, que assumiu a defesa do Felipe Martins, ele falou aqui para a gente. Inclusive, eu vi esse vídeo, João, várias vezes, porque eu gosto muito de estudar a expressão corporal das pessoas. E a hora que eu faço a pergunta para o Dr. Jeffrey se já chegaram nas pessoas, nas ligações que tem aqui no Brasil, ele embarga a voz, ele segura, de forma mais reservada, ele fala, sim, já chegaram que tem parentesco com a autoridade no Brasil. Então isso é gravíssimo, tá? E isso terá repercussão e depois ele arremata. Ele fala, e o presidente Trump já sabe disso. Tá? E vem no exato momento em que ele abre a declaração dele a respeito da perseguição do Bolsonaro. Então nós temos Hugo Carvajal, nós temos Felipe Martins, nós temos 3 membros da USAID que se declararam culpados e que trarão provas sobre a interferência da USAID no mundo. Nós temos a questão do urânio, que é gravíssimo, tá? Que tem também relação com a amizade do Brasil com o Irã, enfim. E também a questão das atividades terroristas, PCC, CV. Nós tivemos um almirante da parte importante parte da defesa do sul dos Estados Unidos que veio para o Brasil dar uma olhada na tríplice fronteira, né, para analisar essas atividades terroristas. Enfim, os Estados Unidos têm tudo na mão. Fazendo uma costura aqui bem rápida, tá? Nós temos hoje o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos fazendo esse alerta, expondo a perseguição, com uma amizade, um vínculo muito grande com o Trump e especialmente com o filho do Trump. E o Eduardo Bolsonaro, que se transforma, depois do Jair Bolsonaro, numa das maiores lideranças brasileiras que estão ali, que está, né, no caso dele, defendendo o país e trabalhando muito forte pela libertação da nossa pátria, né? Então, quer dizer, tem todo um sistema que faz essa semana ficar muito importante. Relatórios com sanções contra Alexandre de Moraes chegam à Casa Branca. Trump avalia a ofensiva jurídica. É isso mesmo. Após circular por diversos gabinetes em Washington, os relatórios que propõem sanções ao ministro Alexandre de Moraes chegaram à mesa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A movimentação intensifica a pressão diplomática e jurídica sobre os magistrados brasileiros, alvo de críticas do entorno de Trump e da ala mais conservadora da política norte-americana. Na semana passada, Trump se reuniu com assessores próximos na Casa Branca para avaliar a dimensão da resposta que seu governo poderá adotar contra Moraes, envolvido em decisões judiciais no Brasil que afetaram plataformas digitais e figuras ligadas à direita, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. 2 medidas estão sendo consideradas: a aplicação da Lei Magnitsky, voltada a indivíduos acusados de corrupção ou violações de direitos humanos, e a IEPA, que prevê sanções a entidades ou pessoas estrangeiras que, segundo os Estados Unidos, representem ameaça à economia norte-americana. O Ancapsu explica. Veja o vídeo. Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o IEPA, que é uma outra punição que o Trump está estudando usar contra o Alexandre de Moraes, cara, e que é pior do que a Lei Magnitsky. Meu amigo, a gente vai dar uma olhada no negócio aqui, é ainda mais severa que a Lei Magnitsky. É por isso que o pessoal está quietinho lá. Essa é a estratégia do Trump. O pessoal estava falando da Lei Magnitsky, o Alexandre de Moraes já tirou os bens todos dos Estados Unidos, preocupado com Lei Magnitsky, coisa e tal. E o Trump vai tacar um IEPA no Alexandre de Moraes. É o mais provável de acontecer. Não sei, eles estão estudando as duas coisas. Pode ser uma, pode ser a outra, podem ser as duas coisas juntas, né? Vamos entender esse caso aqui, vamos falar sobre essas sanções do Alexandre de Moraes que estão na mesa do Trump. Como a gente falou, durante muito tempo o Trump estava estudando esse caso, né? Teve vários ministérios do Trump lá estudando a situação das sanções do Alexandre de Moraes e agora chegou a hora de agir, né? Já tem também a intimação do Moraes por conta daquela ação da Trump Media.
da Trump Media, mas lembra que essa ação aqui, o Trump não tem gerência direta sobre ela. Isso aqui está correndo na justiça americana, né? E lógico, o pessoal da esquerda está sentindo, tá aqui, ó. Pressão de Trump não muda absolutamente nada no julgamento do Bolsonaro, garantem ministros do STF. Lógico que eles diriam isso, né? Eles vão dizer que não é realmente. Agora a gente vai mudar o nosso modo de pensar agora e vamos aplicar a justiça de acordo com o que a gente está pensando agora. Pô, não faz sentido, né? É lógico que eles diriam que não muda nada, né? Vai mudar alguma coisa, não vai mudar alguma coisa, eu não sei. E lembrando sempre que o caso aqui é muito mais com relação à censura do Twitter, das redes sociais americanas, do que com relação ao Bolsonaro mesmo, né? A gente sabe que o Trump gosta do Bolsonaro, que o Trump vê o Bolsonaro sofrendo alguma coisa similar ao que o Trump sofreu nos Estados Unidos também, mas no final das contas, a justificativa que ele tem para tomar essas medidas é a questão da censura contra empresas americanas, contra o X, contra a Rumble, contra a Trump Social. O STF botou as manguinhas para fora e fez a censura contra as redes sociais, e agora o Trump está na hora do Trump agir, né? Essa notícia foi sugerida por Shopping Tem Cheiro de Baunilha, Peter Põe o Turbante Fica Igual o Khamenei e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, o pessoal do STF está falando que está tudo bem, que não muda nada. STF ignora críticas do Trump e reafirma a soberania brasileira diante de ataques ao julgamento de Bolsonaro. Ataques, meu amigo, são vocês que estão fazendo. O julgamento do Bolsonaro é claramente indevido, é claramente ilegal, é claramente ilegítimo, né? Enfim, tá o pessoal todo mundo dizendo aqui, não, que quem tem medo do lobo mau, né? Vamos ver, Moni, daqui a pouquinho quem é que tem medo do lobo mau, né? Bom, enfim, o que está acontecendo aqui, ó, é o seguinte, né? As sanções amorais chegaram à mesa do Trump. Como a gente falou, o Trump tinha feito todo um trabalho de avaliar em 4 ministérios americanos lá as sanções possíveis que poderiam ser colocadas sobre Alexandre de Moraes. O pessoal lá não faz as coisas na barrigada, eles estão dando uma estudada exatamente no que está acontecendo e coisa e tal, quais seriam os efeitos disso. Havia o receio do Trump de que isso pudesse ajudar o Lula, tal como ajudou a esquerda lá no Canadá, e é o que eu falo para vocês, eu não acredito nisso, eu acho que assim, pode ter alguma ajuda pode ter, alguma melhora nas pesquisas do Lula, pode até ter, né? Porque vocês sabem, o pessoal socialista, quando se junta com o pessoal nacionalista, né, o nacional-socialismo, tem uma turma que gosta de nacional-socialismo, vocês sabem, né? Nacional-socialismo, para quem não sabe esse termo, em alemão é Nationalsozialism, né? Então fica nazismo, né? É o nome que se dá ao nacionalsocialismo. Então quando você pega esse pessoal socialista e junta com o nacionalismo, mas tem uma turma que gosta. E é justamente a turma que acusa os outros de serem nazistas, mas eles próprios é que são, na verdade. Enfim, que vai ter alguma melhora na condição do Lula, é possível que tenha, mas eu acho que vai ser muito pouca coisa, como eu expliquei, a situação no Canadá era muito diferente da situação aqui no Brasil, né? Mas o Trump então fez todo esse planejamento, toda essa verificação, e quando o STF decidiu censurar as redes sociais, a decisão que aconteceu semana passada, e que eu quero lembrar a vocês, o Cássio Nunes avisou, olha só, pode haver repercussão de países estrangeiros, né, e coisa e tal, e de fato, né, tá tendo, estamos vendo isso acontecer aqui no Brasil, né. Enfim, depois de percorrer diferentes gabinetes lá em Washington, os relatórios que prevêem sanções amorais chegam à mesa do presidente dos Estados Unidos. Essa é a notícia que está aqui trazendo pelo Paulo Capelli. E estão em análise 2 medidas, sanções via Lei Magnitsky e via International Emergency Economic Powers Act, IEPA na sigla em inglês, né? E aí que vem a parada, né? Porque aí o pessoal pode pensar assim, não, peraí, tá vendo? Não vai ser mais Lei Magnitsky, vai ser só o IEPA. Ah, vai ser o IEPA, é uma outra lei lá que não tem nada a ver, é muito menor que a Lei Magnitsky. E não, é pior do que a Lei Magnitsky, meu amigo, é pior do que a Lei Magnitsky. Que tá aqui, ó. Esse daqui é o IEPA, International Emergency Economic Powers Act. Como é que isso surgiu? Como é que é a origem desse negócio, né? Isso surgiu na Primeira Guerra Mundial, meu amigo, quando os Estados Unidos queria punir pessoas que estavam fazendo negócios, inimigos que estavam fazendo negócio com os Estados Unidos. Então, por exemplo, você tinha a questão de empresas alemãs, indivíduos da Alemanha. Então ele fala aqui, ó, exatamente aqui, ó, o termo, esse tudo é baseado no chamado Trading with the Enemy Act, ato de comércio com inimigos, ou seja, sanções contra inimigos dos Estados Unidos. Foi criado na Primeira Guerra Mundial, ainda está em vigor lá nos Estados Unidos, e o Trump pode usar com qualquer entidade que ele determine ser um inimigo dos Estados Unidos.
E, por exemplo, ele pode indicar que o Alexandre de Moraes é um inimigo. Está aqui, ó. O TWEA, ele define, TWEA é o Trading with the Enemy Act, define inimigo de forma ampla. Pode ser qualquer indivíduo, parceiro, ou qualquer grupo, corporação e coisa e tal, que esteja fazendo negócios predatórios que diluam, né, o poder econômico americano, que visem o poder econômico americano. Isso daqui dá margem até para o Trump mais adiante colocar todo o Brasil nessa história, tá? Ele pode colocar o Alexandre de Moraes. A gente já falou que a estratégia deles é ir ampliando esse tipo de punição, ou seja, pode ser só o Alexandre de Moraes no primeiro momento, depois incluir mais uma galerinha ali do STF no segundo momento, e no terceiro momento pode incluir até o governo brasileiro inteiro no final das contas, né? E uma vez que ele decretou que essa entidade é um inimigo, no caso o Alexandre de Moraes um inimigo, o que ele pode fazer aqui, ó? Essas sessões permitem que o presidente coloque poderes para limitar comércio, comunicações, transporte com o inimigo e seus aliados dos Estados Unidos. Essas sessões também empoderam o presidente a censurar comunicação estrangeira e colocar restrições extensas em questões de seguro e resseguro, e companhias de resseguro. Meu amigo, isso aqui quebra o Brasil, vocês sabem disso, né? Porque todas as grandes empresas de seguro são americanas ou europeias. Não existem empresas de seguro que não tenham origem no primeiro mundo, nos Estados Unidos e na Europa. Parece que tem algumas no Japão, mas o grosso é Estados Unidos e Europa. E aí qual que é o problema disso? O problema disso é que tudo que você faz exige seguro. Qualquer coisa que você faz exige seguro, para comércio com o exterior e coisa e tal. Então, o Alexandre de Moraes vai ficar extremamente restrito nessa história aqui de fazer negócio com qualquer coisa. Além da parte financeira, tem a parte de seguro também, tá? O presidente pode investigar, regular, proibir, ou seja, o presidente, o Trump, pode criar uma comissão para investigar o Alexandre de Moraes formalmente lá nos Estados Unidos, para levantar todas as coisas sobre o Alexandre de Moraes, inclusive comunicações, né? Olha que maravilha. Aí vai estourar o problema do Alexandre de Moraes, porque aqui no Brasil a gente usa tudo americano. Você usa o Gmail, você usa as plataformas americanas, você usa ferramentas americanas. E tudo isso vai poder ser usado para investigar o Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos, se o Trump escolher ir por esse caminho. Tá? A gente não sabe. O que eu estou dizendo aqui lembra, tanto a lei Magnitsky quanto o IEPA, eles permitem que o presidente americano faça um monte de coisas. O que o presidente vai escolher fazer é outra coisa. A gente vai ver o que o Trump vai decidir no final das contas ali, né? Então, ele diz que pode, aqui, ó, essas regras e regulamentações, ele pode prescrever isso através de licenciamento e outras transações com moedas estrangeiras, exportações, ganhos em ouro ou prata, transferências de crédito de qualquer forma. Ou seja, em termos financeiros é tão forte quanto a lei Magnitsky, mas permite mais coisas, inclui toda a área de seguro, inclui toda a área de investigação. O Trump pode determinar a investigação em cima do Alexandre de Moraes, por esse caso aqui, como sendo um inimigo que está fazendo negócio com os Estados Unidos, né? Aí você pode falar aí, mas espera aí, Peter, mas isso daqui é um ato de guerra, uma declaração de guerra, né? Pois é, mas o que aconteceu? Quando teve a Grande Depressão, que teve um problema muito sério de economia, lembra, isso aqui foi na Primeira Guerra Mundial, 1917. Na Grande Depressão, 1929, devido a uma grande contestação das democracias liberais na Europa e nas Américas, o Congresso americano expandiu o escopo da TWEA, delegando ao presidente o poder de declarar estado de emergência mesmo em paz e assumir poderes econômicos expansivos mesmo em tempos de paz. Então, ou seja, vai decretar o Alexandre de Moraes um inimigo dos Estados Unidos mesmo estando em paz. Em princípio, uma coisa não é requisito da outra, né? Isso foi usado extensamente pelo Franklin D. Roosevelt durante a época da Grande Depressão, porque ele disse que a depressão tinha que ser atacada como um inimigo e não sei o que lá, e usou muito esse tipo de ato do IEPA naquela época contra um monte de pessoas, empresas e países que ele considerava inimigos dos Estados Unidos, né? Ou seja, está aberto todo o precedente para o Trump usar isso contra o Alexandre de Moraes, né? Alegando que o Alexandre de Moraes está fazendo um ataque contra as companhias americanas na questão da censura. Então, lembrando sempre, tudo que a gente está falando aqui refere-se à questão da censura, né? Porque prejudica o X, prejudica a Meta, prejudica o Google, prejudica as empresas americanas, e isso é o ponto central da coisa, né?
Enfim, com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, o Congresso americano ainda aumentou o TUEA, dando mais poderes ainda para o presidente na disposição de propriedade privada, né? Então, autorizou inclusive a tomada de propriedade privada, né? Olha, isso do ponto de vista libertário é muito ruim, tá? Um governo ter esse poder todo é uma coisa realmente muito ruim, né? Agora, o Trump está usando para o lado bom, né? Está usando para um cara que está tirando o poder dos brasileiros, né? Então, nesse lado está positivo, mas sem dúvida alguma isso aqui é uma violência muito grande do ponto de vista libertário. O TUE autoriza o presidente a declarar emergência nacional e, fazendo isso, regular câmbio estrangeiro, banco doméstico, posse de metais preciosos, ou seja, tudo que pode fazer na Lei Magnitsky, ele pode fazer também na IEPA, tá? E mais um monte de coisa, né? É literalmente decretar guerra contra uma pessoa com amplos poderes nos Estados Unidos com isso, né? E ainda pode envolver os aliados nesse caso. Nos anos 70, com a guerra do Vietnã, o pessoal resolveu diminuir esse negócio do TUEA, né? Diminuir os poderes do presidente, porque justamente são poderes muito excessivos. Mas eles fizeram uma reforma para diminuir um pouco o poder. Como é que eles diminuíram o poder? Eles requerem que o presidente informe ao Congresso imediatamente a notificação de uma emergência nacional e requer uma revisão bianual de cada casa do Congresso para verificar se tem que manter essa emergência ou não a cada 2 anos, né? E autoriza o Congresso a terminar essa emergência através de uma resolução conjunta do Congresso, da Casa e da Câmara e do Congresso deles lá, né? Então, assim, ainda tem os poderes todos ali, todos os poderes estão lá. Só precisa ter apoio da Câmara e do Senado. E o Trump tem, porque a maior parte da Câmara e do Senado são republicanos e já estão envolvidos nisso para muita coisa. Então, ou seja, esses poderes que estão chegando aqui para o Trump são muito pesados, né? De novo, não quer dizer que ele vai usar tudo isso, ele pode usar uma parte só disso daí, né? Até onde ele vai com isso, eu não sei.